Sou um jovem de 16 anos e todos os verões vou para Ephraim, Utah, participar do Drum Corps, que basicamente é uma banda marcial profissional. Ficamos hospedados em um campus universitário e tínhamos domingos livres para relaxar e conhecer melhor as pessoas do grupo antes de retomarmos os ensaios na semana seguinte. Isso aconteceu no último verão. Num desses domingos à noite, minha seção quis ir observar as estrelas, já que não havia muito o que fazer no meio do nada em Utah. Nos recomendaram ir até o campo de softball, um pouco distante de onde estávamos hospedados. Todos concordamos em ir para lá naquela noite, planejando chegar por volta das 9:30 da noite. Eu e outro colega do meu quarto nos voluntariamos para comprar lanches, já que planejávamos ficar lá por algumas horas. Começamos a caminhar até o posto de gasolina mais próximo para pegar alguns salgadinhos e refrigerantes para o grupo. No caminho, notamos um estranho caminhão branco com os faróis acesos estacionado ao lado da calçada. Estava escuro demais para ver quem estava dirigindo, mas não demos muita atenção, mesmo que fosse um tanto incomum para aquela hora. Após pegarmos os lanches e refrigerantes, começamos a caminhar em direção ao campo de softball. Era uma boa caminhada desde o posto de gasolina, então estávamos preparados para andar por pelo menos 15 minutos. Quando ainda nem havíamos chegado à metade do caminho, vimos o mesmo caminhão novamente, desta vez estacionado do lado oposto da rua, com os faróis ainda acesos. Foi então que começamos a suspeitar que ele estivesse nos seguindo. Aumentamos o passo, andamos mais um pouco e olhamos para trás para ver se ele ainda nos seguia, mas ele havia desaparecido. Começamos a rir de nós mesmos por estarmos tão preocupados com algo que provavelmente não era nada. Estávamos mais ou menos na metade do caminho, quando passamos ao lado de uma torre de sino próxima a um estacionamento. Foi então que vimos os faróis novamente, mas desta vez o caminhão estava vindo em alta velocidade em direção à calçada. Meu amigo e eu não sabíamos bem o que fazer, então ficamos apenas olhando até que o caminhão subiu na calçada e quase bateu na torre de sino. Nesse momento começamos a correr, mas o caminhão estava bem atrás de nós. Tomamos um atalho para outro lado da calçada, por onde estávamos certos de que o caminhão não conseguiria passar. Corremos o resto do caminho até o campo de softball, sem olhar para trás. Ao chegarmos lá, contamos o ocorrido para as outras pessoas da nossa seção, que informaram aos responsáveis na manhã seguinte. Porém, nada pôde ser feito, já que a única prova da presença do caminhão na calçada eram marcas de pneu. Ainda não sei o que aquela pessoa queria conosco ou se eu estava apenas reagindo demais, mas de qualquer forma aquilo me assustou. Nunca mais vi aquele caminhão branco e espero nunca mais vê-lo. Moro em Chicago por causa da faculdade e precisava comprar algumas coisas antes do vórtice polar. Estudo perto da State Street e decidi ir até uma Walgreens perto do Teatro de Chicago. Tinha que passar no Target e depois na Walgreens. Depois de fazer minhas compras e conferir se estava tudo empacotado, dirigi-me para a saída. Ao caminhar em direção à saída, percebi que um homem alto seguia na mesma direção ao mesmo tempo. Então decidi deixá-lo passar primeiro. Mas ele apenas ficou parado me encarando. Ele não fez nenhum gesto, mas ainda assim pensei que talvez ele quisesse ser gentil e deixar a dama passar primeiro. Então segui em frente e ele veio atrás de mim. Notei que começou a chover granizo e sabia que ia começar a escorregar por todo lado, porque as botas que eu usava tinham solado muito fino. Então, tive que diminuir o passo para não cair. Comecei a andar,
e foi nesse momento que notei que ele caminhava no mesmo ritmo que eu. Pensei que estava no caminho dele, mas o passeio era extremamente largo e ele poderia facilmente me contornar. Mesmo assim, desviei para o lado para ver se ele passava, mas sua sombra seguia bem atrás de mim. Tentei andar um pouco mais rápido, mas já sentia que estava perdendo o equilíbrio. Ele acelerou o passo para me alcançar e logo estava ao meu lado, acompanhando meu ritmo. Perguntei se precisava de algo, mas ele não disse nada. Quando chegamos em frente ao teatro, ele foi para a minha frente e parou, bloqueando meu caminho. Tentei passar pela esquerda dele, mas ele se moveu para bloquear meu caminho. Tentei pela direita e ele fez o mesmo. Acelerei o passo e ele simplesmente começou a circular ao meu redor. Ele bloqueou meu caminho novamente, tirou um cigarro, chegou bem perto do meu rosto e tentou acendê-lo, mas não conseguiu por causa da chuva de granizo e do vento. Aproveitei a chance para me afastar dele, mas ele continuava tentando me cortar enquanto acendia o cigarro. Consegui chegar à parada do CTA para descer as escadas, mas, por ser muito alto, ele usou seu tamanho para bloquear a entrada da escada na minha frente. Ele me encarava e eu não sabia o que fazer. Por sorte, uma senhora mais velha apareceu e ele a deixou passar. Aproveitei a pequena abertura que ele fez para ela e perguntei se podia ficar com ela por causa da minha situação. Ela foi super compreensiva e disse que sim. Queria avisar o pessoal do CTA, mas claro que não havia ninguém na cabine. Passamos nossos cartões ao mesmo tempo e atravessamos as catracas juntas. Ele viu que eu estava acompanhada dela e tentou correr até nós, mas parece que ficou sem saldo ou algo assim, pois não passou até alguns minutos depois. Minha nova amiga e eu começamos a conversar para me acalmar um pouco. Ela perguntou para qual trem eu estava indo e qual era a minha parada. Para nossa surpresa, estávamos indo na mesma direção e para a mesma parada. Ele nos seguiu até lá, ainda fumando, mas foi quando o pessoal do CTA o notou e começou a se aproximar dele. Ele se virou para poder fumar rápido, o que significou que desviou o olhar de nós. Nesse momento, meu trem chegou e nós duas entramos. Ele viu e tentou entrar também, mas perdeu por poucos segundos. Nós duas achamos que foi por pouco. Continuamos conversando mesmo depois de descermos na nossa parada e, para minha surpresa, ela praticamente me deixou em casa, pois morava apenas um quarteirão à frente de mim. Um homem gay vivendo em uma cidade de tamanho médio encontrava-se diante de um cenário de encontros bastante limitado, onde a maioria das pessoas homossexuais recorria a aplicativos ou sites para conhecer novas pessoas. Diariamente, ele navegava por essas plataformas na esperança de encontrar alguém novo com quem ainda não tivesse conversado. Contudo, raramente marcava encontros reais, pois o medo de contrair DSTs ou de ser assaltado sempre o assombrava, fazendo com que ele apenas observasse, sem nunca realmente se encontrar com alguém. Cerca de 6 meses atrás, enquanto explorava os anúncios do Craigslist, ele se deparou com um que parecia atender aos seus interesses. O anúncio era de um homem um pouco mais velho que aparentava buscar as mesmas coisas que ele. Um encontro casual para se conhecerem melhor, talvez acompanhado de alguns carinhos, sem pressa para nada mais sério. Após responder ao anúncio, eles começaram a conversar por mensagens de texto durante cerca de 1 mês, sem fazer planos concretos para se encontrarem. Finalmente, reunindo coragem, ele sugeriu um encontro. O homem concordou e combinaram que ele dirigiria até a casa do homem, localizada a cerca de 10 milhas de distância fora dos limites da cidade. No dia marcado, já se aproximando das 6 da tarde,
Com o sol começando a se pôr, ele pegou seu carro e dirigiu até o local combinado. O homem havia avisado que estaria caminhando à beira da estrada, voltando de um encontro com um amigo, e pediu para ser apanhado no caminho de volta para casa. O homem tinha mencionado anteriormente que tinha 2 filhos vivendo com ele, mas que a mãe das crianças não fazia parte de suas vidas. Ele disse que seus filhos estariam na casa de um amigo e que teriam o lugar só para eles. Ao se aproximar do local, ele avistou o homem caminhando à beira da estrada, segurando um alto-falante grande e vestindo um moletom com capuz, o que parecia estranho, considerando que não estava frio. Eles seguiram para a casa do homem, mas no caminho ele sugeriu que voltassem para comprar bebida e algo para fumarem juntos. Durante a viagem, o homem mencionou que a eletricidade de sua casa estava cortada, mas questionou se isso seria um problema. Embora um tanto surpreso, ele disse que não se importava, desde que houvesse velas ou alguma outra fonte de luz. Ao chegarem na loja, o homem saiu do carro, ainda com o rosto e a cabeça cobertos, como se estivesse se escondendo de alguém. Isso pareceu ainda mais estranho. De volta ao carro, após fazerem as compras, o homem revelou que precisava vender crack para financiar aquela noite juntos, o que o deixou chocado e surpreso com a confissão repentina. A situação se tornou cada vez mais tensa e estranha, fazendo com que ele quisesse sair dali o mais rápido possível. Em um momento de desespero, enquanto o homem estava numa loja comprando preservativos, ele considerou a possibilidade de simplesmente ir embora e bloquear o número do homem, desistindo completamente do encontro. Mas, ao perceber que o alto-falante do homem ainda estava em seu carro, temeu ser acusado de roubo. Ao tentar remover o alto-falante do carro, o homem o surpreendeu, aparecendo subitamente atrás dele. Após uma rápida desculpa para explicar suas ações, eles voltaram para o carro e ele se viu preso em uma situação perigosa e incerta, dirigindo por uma estrada de terra escura, questionando-se sobre como poderia escapar daquela situação com vida. O endereço fornecido pelo homem não constava no Google Maps, o que aumentou ainda mais sua ansiedade, fazendo-o temer o pior. Finalmente, ele inventou uma desculpa sobre ter que encontrar uma amiga e, aproveitando a irritação do homem, conseguiu convencê-lo a deixá-lo ir. Ele acelerou o carro, deixando o homem para trás em uma nuvem de poeira, aliviado por escapar de uma situação que poderia ter terminado de forma muito pior. Refletindo sobre o encontro assustador, ele jurou nunca mais marcar encontros pelo Craigslist, a menos que fosse em um estacionamento de delegacia. Apesar do medo e da tensão do momento, ele se sentia aliviado por estar seguro e tomou aquela experiência como um alerta sobre os perigos de se encontrar com estranhos online. Há cerca de 2 anos, mudei-me para um apartamento novo. As paredes eram bastante finas e, devido às leis de segurança contra incêndio na minha cidade, meu quarto tinha uma janela que dava para a sala de estar, sem acesso direto ao exterior. Essa janela terá importância mais tarde na história. Eram 3 quartos no total, um para mim, outro para o inquilino principal e um terceiro quarto que, na época, estava alugado por um cara bastante simpático. Porém, devido a problemas com seu visto de trabalho, ele teve que voltar às pressas para o Canadá, deixando-nos com apenas 2 semanas para encontrar outro colega de apartamento. A solução mais rápida e prática foi recorrer ao Craigslist. Devido ao meu horário de trabalho, não participei do processo de seleção, mas fiquei satisfeita quando o novo colega de apartamento se mudou. Ele parecia um pouco estranho, mas era amigável. Era um cara grande e alto, porém quieto,
Não era exatamente alguém com quem eu faria questão de sair, mas era agradável o suficiente para conviver e manter uma relação cordial. 2 semanas após sua mudança, o inquilino principal viajou para o Havaí, deixando-nos sozinhos no apartamento pelo período de 1 mês. Nos primeiros dias, tudo ocorreu normalmente. Entretanto, cerca de 4 dias após a viagem, fui acordada às 8 da manhã, por batidas frenéticas na minha porta. Era o novo colega, que chamaremos de Kyle, parecendo bastante perturbado. Ele me olhou nos olhos e perguntou se eu poderia explicar o que tinha acontecido na noite anterior. Fiquei chocada e confusa, pois tinha chegado do trabalho às 9 da noite, tomado um banho e ido direto para a cama. Expliquei isso a ele, mas Kyle insistiu que me ouviu gritando e discutindo com alguém no meu quarto, que me viu na viela lateral pela janela discutindo com nosso senhorio, a quem eu nem conhecia pessoalmente, e que ouviu pessoas entrando e saindo de nossa casa. Garanti que nada disso aconteceu. No dia seguinte, a cena se repetiu, com Caio alegando ter me visto discutindo com meu namorado, sendo que eu estava solteira, e conversando com nosso outro colega de apartamento, que estava no Havaí. Ele até me pediu o número de distintivo do policial com quem eu supostamente tinha falado, já que, segundo ele, viu-me conversando com vários policiais. Dessa vez, fiquei irritada e pedi que ele parasse com aquelas histórias, pois eu não estava fazendo nada do que ele dizia. Kyle então fez uma expressão estranha e disse acreditar que tinha tido uma convulsão durante o sono, pedindo que eu chamasse uma ambulância se acontecesse novamente, e saiu. Cerca de 1 hora depois, Kyle voltou a bater na minha porta, repetindo a mesma história, palavra por palavra. Isso aconteceu mais uma vez antes de eu dizer a ele para me deixar em paz e sair para o trabalho. Voltei para casa à noite, relutante, mas exausta demais para procurar outro lugar para ficar. Grande erro. À 1 da manhã, acordei com o som de portas batendo. Kyle andava de um lado para o outro, entre o quarto dele, a sala de estar e a porta da frente, ligando e desligando as luzes, murmurando com raiva e batendo as portas. Pude ver sua sombra se movendo através da janela fosca do meu quarto, que dava para a sala. De repente ele começou a gritar, perguntando por que eu estava fazendo aquilo com ele. Achei que ele estava ao telefone e não respondi. Depois de um tempo, ele começou a gritar meu nome repetidamente, direcionando-se a mim. Nesse momento, percebi que precisava sair dali. Com muito cuidado, comecei a me vestir e a arrumar uma bolsa de roupas para o trabalho no dia seguinte. Quase terminando, ele gritou que podia me ouvir e correu em direção ao meu quarto, batendo na parede ao lado da minha porta, mas sem tocar na porta em si. Vi sua sombra se inclinar totalmente para a frente, pressionando o ouvido contra o vidro da janela. Terrivelmente assustada, permaneci completamente imóvel. Eventualmente, ele gritou meu nome mais uma vez e se afastou, voltando a andar de um lado para o outro entre os cômodos. Meus sapatos estavam num rack fora do meu quarto, então sabia que precisaria de um momento para calçá-los antes de sair. Decidi esperar até que ele saísse pela porta da frente novamente, momento em que pegaria meus sapatos, os calçaria e correria. Enquanto planejava minha fuga, ele parou de andar e gritou, perguntando se eu queria brigar sobre aquilo, desafiando-me a sair para que pudéssemos resolver a situação na luta. Como sou uma mulher pequena, com apenas 1,5 metros de altura, e ele era 3 vezes o meu tamanho, definitivamente não estava interessada em confrontá-lo fisicamente. Após alguns minutos, ele apagou todas as luzes e ouvi a porta do quarto dele se abrir e fechar, seguido por silêncio. Esperei um momento para garantir que não ouvia mais nenhum movimento e então decidi arriscar. Abri a porta do meu quarto rapidamente
Peguei meus sapatos e, ao levantar a cabeça 1 segundo depois, vi-o parado no escuro do corredor, vestindo apenas um par de boxers e meias, com os braços em uma posição estranhamente aberta. Ele falou com uma voz baixa e calma, dizendo que precisávamos conversar. Para mim, aquilo foi um definitivo não. Peguei meus sapatos e corri para fora, descalça, por meio quarteirão, até parar para calçá-los. Quando olhei para trás, vi que ele estava na luz do alpendre, observando-me correr, mas sem se mover. Felizmente, tinha a chave reserva da casa de um amigo que morava a 2 quarteirões de distância. Então, me permiti entrar e passei a noite lá. Foi onde fiquei pelo próximo período, enquanto resolvíamos a situação com o inquilino principal, e Kyle concordou em se mudar dentro de 1 semana. Ele disse não se lembrar de nada do que aconteceu ou não tinha certeza se era real, mas se eu dizia que foi o que ocorreu, então devia ser verdade. No dia da sua partida, Kyle me enviou uma foto das chaves da casa sobre a mesa, dizendo apenas: estou fora. Levei um amigo comigo para verificar se ele realmente tinha ido embora. Descobrimos que, além de deixar muita comida e móveis para trás, ele arrancou todos os alarmes de incêndio do teto, desparafusou e removeu a fechadura da porta da frente, deixando as peças organizadas sobre a mesa da sala. Percebemos então que a porta da frente só podia ser trancada com uma chave pelo lado de fora, e estava trancada quando chegamos, o que significava que Kyle ainda tinha uma chave. Chamamos um chaveiro imediatamente. Mesmo após trocar as fechaduras, continuei aterrorizada de ficar sozinha no apartamento e nunca mais consegui dormir à noite sem antes barricar as portas com cadeiras e outros móveis. Até hoje, temo pela segurança dele, pois era evidentemente instável psicologicamente. Mas também me pergunto o que poderia ter acontecido se eu não tivesse tido a sorte que tive. Meu pai me contou na semana passada sobre um episódio de alguns anos atrás, enquanto ele dirigia um trem de estrada em Queensland, Austrália. Ele estava acompanhado por outros 3 trens de estrada e ocupava a 2ª posição na fila. Um motorista tentou ultrapassar todos eles antes que a faixa de ultrapassagem terminasse. Essa faixa não é muito longa, tem cerca de 1 quilômetro, e são raras ao longo dessa estrada. O motorista, no entanto, acabou sem espaço quando chegou ao caminhão da frente e, por isso, saiu da estrada e capotou seu carro. Todos os caminhões pararam e meu pai desceu correndo em direção ao carro, que já estava em chamas. O motorista do primeiro caminhão estava muito mais perto do carro do que meu pai, considerando que esses caminhões têm cerca de 100 metros de comprimento. Quando meu pai chegou lá, o motorista do caminhão apenas levantou as mãos, como quem diz: não posso lidar com isso. O que ele viu foi o homem ainda consciente se debatendo dentro do carro em chamas. Meu pai não quis ver algo tão horrível, então nem olhou, mas ficou assombrado pelo fato de que o homem, que estava vivo e dirigindo ao seu lado 1 minuto atrás, agora estava dentro do carro em chamas à frente. O motorista do caminhão, pelo que ouvi, ainda é profundamente afetado pelo ocorrido até hoje. Ele não consegue superar e se sente terrível, embora definitivamente não tenha sido sua culpa. Na volta daquela viagem, alguém tentou ultrapassar meu pai novamente naquele mesmo trecho da estrada, a não mais de 2 quilômetros do local do acidente da noite anterior. Havia policiais adiante e o motorista acelerou até cerca de 200 quilômetros por hora para passar à frente do meu pai antes que a faixa terminasse. Ele freou bruscamente antes de ser visto pelos policiais e meu pai disse que por pouco não o acertou, já que trens de estrada têm muito mais dificuldade para frear do que um carro.
Eles foram parados e meu pai repreendeu severamente o motorista, ainda abalado pelo que aconteceu na noite anterior, e definitivamente não queria presenciar algo assim novamente. O motorista agiu como se não tivesse ideia do que tinha feito. Nunca vi meu pai com medo, mas pude ver em seus olhos o quanto ele estava assustado ao me contar isso. Aquele momento o aterrorizou profundamente, pelo fato de que ele poderia ter sido a pessoa a tirar a vida de outro homem tão rapidamente. Espero que as pessoas compreendam que caminhões, especialmente trens de estrada, não têm as mesmas capacidades que carros. É importante saber como agir ao redor deles e entender como funcionam. Meu primo recentemente me fez lembrar de uma memória que eu havia suprimido por ser um dos momentos mais aterrorizantes da minha infância. Sou do Texas, onde dias de neve são raros, então sempre tentava aproveitar ao máximo quando eles aconteciam. Quando estava no 6º ano, minha escola fechou por 2 dias devido à neve. Num desses dias, meu primo veio à minha casa e decidimos caminhar até minha antiga escola primária para brincar no parquinho, que ficava a cerca de 4 quarteirões de minha casa. Eu conhecia o bairro há anos, sabia quem morava em quase todos os quarteirões, sempre me senti seguro lá e conhecia bem o caminho para o parque. Então ir até lá com meu primo não parecia nada demais. Chegamos ao parque e, para nossa surpresa, éramos as únicas pessoas lá. Estávamos nos divertindo muito, de início no parquinho e depois fomos para o campo atrás dele. Para explicar melhor o layout, entramos no parquinho pelo estacionamento dos fundos. Tínhamos que atravessar o estacionamento ou o campo ao lado para chegar ao parquinho. Havia um container de lixo no estacionamento, encostado em um muro de tijolos, com um espaço entre o muro e o container onde muitos adolescentes costumavam se reunir. Do outro lado do muro ficava o parquinho, e a poucos metros à esquerda do container havia um grande campo. Estávamos aproveitando o momento quando um caminhão estacionou. Havia 2 homens dentro dele. Senti um mau pressentimento e disse ao meu primo que talvez devesse ser melhor irmos para casa. Meu primo insistiu que não era nada demais, então tentei ignorar minha preocupação e continuamos brincando na neve. Os homens saíram do caminhão e foram para trás do container. Meu primo tentou me tranquilizar, pois, como eu disse, muita gente ia para lá. Foi então que eles começaram a gritar coisas como: "Isso vai ser divertido." Mesmo aos 11 anos, eu era muito paranoico. "Vamos, por favor, vamos para casa." Mas minha prima insistiu que eles não estavam falando conosco e que deveríamos ignorá-los. Ela estava na 7ª série, então eu a ouvi até ouvirmos eles gritarem: "O que vocês garotas estão fazendo aqui sozinhas? Onde estão seus pais? Vocês estão aqui sozinhas." Um calafrio percorreu minha espinha. Fiquei apavorado. Minha prima e eu nos olhamos e começamos a caminhar rapidamente pelo campo em direção à casa. Os homens saíram de trás do container e começaram a gritar: "Para onde vocês, meninas, estão indo? Só queríamos conversar com vocês." Estávamos aterrorizadas. Nossa caminhada rápida virou uma corrida. Chegamos à calçada e então ouvimos a porta do caminhão se fechar. Meu coração afundou e comecei a chorar. Eles aceleraram para fora do estacionamento. Tudo o que conseguia pensar era que estávamos prestes a ser sequestradas. O caminhão estava se aproximando de nós, mas conhecer alguém em quase todos os quarteirões acabou salvando a vida minha e da minha prima. Tínhamos uma amiga que morava do outro lado da rua da escola. Tudo o que tínhamos que fazer era atravessar uma pequena interseção do bairro e estaríamos lá. O caminhão nos alcançou assim que cruzamos a interseção.
Eles diminuíram a velocidade e o homem do lado do passageiro abaixou a janela. Por que vocês estão correndo? Só queríamos nos divertir com vocês. O caminhão parou, mas nós já tínhamos chegado. Corremos até a porta, começamos a gritar por ajuda e tocamos a campainha freneticamente. O caminhão arrancou. Estávamos seguras. Contamos o que aconteceu para minha amiga e seus pais, e minha mãe veio nos buscar. Estávamos tão assustadas que nem conseguimos lembrar detalhes sobre o caminhão ou os homens. Tudo o que sabia era que nunca mais iria ao parque sozinha. Se não tivéssemos pensado em correr para a casa da minha amiga, não sei se ainda estaria aqui hoje. Se os homens tivessem nos alcançado antes de cruzarmos a interseção, nem quero imaginar o que poderia ter acontecido. Não sei o que aqueles dois homens pretendiam fazer conosco, mas sei que não seria nada bom. No meio dos anos 90, eu e meu filho embarcamos em uma viagem de carro e, por algum motivo infeliz, decidi tomar um caminho diferente para casa, em vez do que eu já conhecia e com o qual estava familiarizada. Acabou que a nova rota era extremamente desolada. Optei por dirigir no meio da noite, pensando que assim meu filho estaria dormindo e haveria menos tráfego. Eram aproximadamente 3 da manhã quando, claro, meu carro quebrou. Por um golpe de sorte, quase em frente a um mercado à beira da estrada abandonado, consegui direcionar o carro até o estacionamento. As janelas do mercado estavam todas fechadas com tábuas, vapor saía debaixo do capô do meu carro e parecia o início de um daqueles filmes em que a protagonista tem o carro quebrado no meio do nada e acaba sendo assassinada. De repente, vi faróis se aproximando na curva. Eu tinha estado naquela estrada por algumas horas e visto talvez 2 outros veículos todo esse tempo. Um caminhão passou por mim, diminuiu a velocidade e pelo retrovisor vi que ele começou a dar ré. O caminhão estacionou de modo que nossas janelas do motorista ficassem lado a lado, e eu vi que o motorista era um homem mais velho, com uma aparência que você imagina ao pensar em um assassino em série. Cabelos grisalhos e compridos, barba por fazer e olhos meio loucos. Ele fez sinal para que eu abaixasse a janela. Eu tentava olhar para qualquer lugar, exceto diretamente para ele, fingindo que não ouvia e que estava tudo bem. Ele deu ré um pouco, estacionou, saiu do caminhão e começou a caminhar em direção ao meu carro. Nesse momento, pensei que seria o fim para mim e meu filho, que nos tornaríamos uma notícia sobre corpos encontrados na floresta com o degelo da neve. Ele começou a gritar que não iria nos machucar e para eu abaixar a janela. Continuei evitando olhar para ele, tentando transmitir uma aura de "você não quer se meter comigo". Na realidade, eu estava aterrorizada. Ele me lançou um olhar de desgosto, voltou para seu caminhão e começou a mexer em algo. Ele voltou com ferramentas nas mãos e eu pensei, meu Deus, ele tem ferramentas, vai me matar, arrancar meus dentes e cortar meus dedos para que eu não possa ser identificada. Ele gritou para eu abrir o capô. Eu ainda tentava evitar olhar para ele, mas ele insistiu para eu abrir e ver o que estava errado. Visivelmente irritado e eu apavorada, acabei por puxar a alavanca e abrir o capô. Agachei-me para poder vê-lo através da pequena abertura do capô. Quando nossos olhos se encontraram, quase morri de medo. Ele olhou para baixo e continuou o que estava fazendo. Ele foi até seu caminhão e voltou ao meu carro algumas vezes, trazendo mais ferramentas, um galão de algum líquido e outras coisas que eu não conseguia identificar. Depois de cerca de 15 minutos, ele fechou o capô e gritou para eu tentar ligar o carro. Meu carro deu umas engasgadas, mas pegou e pareceu estar funcionando bem. Ele gritou para eu ter cuidado, porque havia muitos malucos por aí,
Entrou em seu caminhão, me lançou um último olhar de desgosto e foi embora. Meu carro conseguiu chegar em casa. Depois de eu contar a história para o meu pai, ele deduziu que o homem havia trocado a mangueira do radiador. Meu pai enfatizou várias vezes que as chances de eu ser atingida por um raio provavelmente eram maiores do que as de algum desconhecido, no meio do nada e no meio da noite, estar andando por aí com uma mangueira de radiador e as ferramentas necessárias para substituí-la em um carro estrangeiro velho que eu dirigia. Isso aconteceu há 3 anos. Eu estava na faculdade, mas fazia aulas noturnas porque trabalhava em período integral durante o dia. Numa noite, minha aula terminou por volta das 10 da noite. A faculdade ficava um pouco distante da minha casa. Eu poderia ir a pé, mas era inverno e tinha nevado bastante naquela semana. Os caminhos estavam cobertos de neve e levaria uma eternidade para chegar em casa a pé. Meu aplicativo de ônibus indicou que eu havia acabado de perder o último, e o próximo só chegaria daqui a 30 minutos. Nessas situações, eu sempre caminhava até a estação de metrô mais próxima, porque lá havia outra parada de ônibus. Em vez de esperar no frio, eu caminhava para me aquecer um pouco. Foi exatamente o que fiz naquela noite. O caminho mais curto para a estação de metrô passava por um parque. Sempre segui por essa rota e não tinha motivo para acreditar que aquela noite seria diferente. Antes de chegar à entrada do parque, notei um homem com um gorro temático de hóquei fumando perto dos bancos. Assim que ele me viu, pegou suas coisas e caminhou lentamente em direção ao caminho que eu seguia. Não sei porquê, mas achei sua presença suspeita e lembrei de algo que minha mãe me disse quando era criança. Se você sentir que algo está estranho em relação a alguém à noite, encontre qualquer razão para diminuir o passo e deixá-lo passar à sua frente. É melhor ter alguém na sua frente do que atrás de você. Por algum motivo, achei aquele homem estranho e fiz exatamente como minha mãe havia recomendado. Fingi receber uma mensagem e diminuí o passo para que ele ficasse na minha frente. Ele estava andando incrivelmente devagar, como se quisesse que eu o ultrapassasse, mas eu só diminuía ainda mais o passo. Ele estava vaporizando algo com um cheiro muito artificial de morango. Esperava que ele não entrasse no parque, mas ele entrou. Caminhamos assim pelo parque até eu notar um jogo de hóquei acontecendo. Decidi fingir que estava assistindo ao jogo só para deixá-lo tomar distância. Enquanto eu virava à direita em direção à pista de patinação ao ar livre, ele virou à esquerda por um caminho que passava por um prédio. Fiquei aliviada por ele não estar indo na mesma direção que eu. Ainda assim, fiquei curiosa sobre o jogo e parei para assistir por 1 minuto. Quando voltei ao meu caminho, senti um calafrio. O mesmo homem que tinha virado à esquerda estava contornando o outro canto do prédio. Ele apenas havia dado a volta no prédio. Se eu tivesse continuado caminhando em vez de parar para ver o hóquei, ele estaria atrás de mim. Fiquei petrificada, mas ainda me sentia relativamente segura por haver pessoas por perto. O homem caminhou lentamente na direção que eu precisava seguir, mas eu não o segui imediatamente. Esperei um grupo de estudantes passar e caminhei atrás deles. Ele estava esperando pela saída do parque, checando seu celular. Quando viu o grupo de estudantes e eu, ele seguiu em frente, desta vez em um ritmo normal. Vi quando ele virou à direita na rua e pensei que tinha acabado. Cheguei à estação de metrô e comecei a esperar pelo ônibus. Então, senti aquele cheiro forte e familiar de morango. Ao olhar em volta, lá estavam o homem do gorro temático de hóquei e outro homem, ambos me encarando. Quando o ônibus chegou, eu estava tremendo e não era por causa do frio.
Eles entraram no ônibus comigo e com os outros passageiros. Contei ao motorista do ônibus sobre o que tinha acontecido. Na minha cidade, após as 9 horas da noite, as mulheres podem pedir ao motorista para serem deixadas sozinhas em um ponto de ônibus, garantindo que ninguém as siga. E foi exatamente o que o motorista fez. Tive a ideia de descer um ponto antes do meu e caminhei na direção oposta à minha casa, esperando o ônibus partir. Virei-me para acenar para o motorista em agradecimento e vi os 2 homens batendo na porta do meio. Eu pegava aquele ônibus quase todas as noites e nunca tinha visto aqueles 2 homens, nem os vi perto da minha casa depois daquilo. Mas ali estavam eles, batendo na porta, e embora eu não pudesse ouvi-los, claramente gritavam com o motorista. Talvez eu estivesse sendo paranoica e tudo isso fosse apenas uma estranha sequência de coincidências, mas eu estava assustada de pegar aquele ônibus e ainda estou até hoje. Desde então, mudei-me para morar com meu namorado, mas o caminho mais curto para a nossa casa ainda passa pelo parque. Ainda assim, prefiro dar a volta por fora à noite. Isso aconteceu há 3 anos. Eu estava no ensino médio e tentava convencer as pessoas a virem à minha casa para ouvir sobre Jesus. Todos eram bem-vindos, inclusive o Ted, que era 2 ou 3 anos mais velho do que eu, e era simplesmente um cara estranho. Não digo isso de forma pejorativa, eu também sou esquisito. É mais pelo fato de que havia algo nele que não batia certo. Na época, eu não queria dar ouvidos à minha intuição, que me dizia para manter distância dele. Ted era muito pobre, como a maioria na minha escola, então ele geralmente usava roupas velhas e mal cheirosas. Ele também não tinha condições de ter um carro, então andava a pé por toda parte, o que era uma façanha numa cidade rural. Antes de começarmos a ter reuniões na minha casa, eu dava carona a ele para os encontros em outros lugares. Eu o via caminhando na beira da estrada e sentia pena. Na primeira reunião na minha casa, ele chegou 3 horas mais cedo. Fiquei um pouco desconfortável, mas pensei que ele não tinha uma boa vida em casa e apenas queria sair de lá. Dei-lhe comida e deixei que ele usasse nosso computador enquanto eu fazia dever de casa e outras coisas. A reunião aconteceu e ele foi embora. Convenci a mim mesmo de que meu mau pressentimento sobre ele era apenas minha natureza pecaminosa e julgadora. Depois disso, comecei a vê-lo mais pela escola, o que me deixava um pouco desconfortável, mas atribuí isso à paranoia. As mulheres muitas vezes sentem que estão exagerando quando se sentem ameaçadas por um homem, principalmente porque a sociedade e todos ao redor nos dizem que estamos. Não ignore sua intuição. Na próxima vez que tivemos o Young Life na minha casa, ele apareceu direto da escola, cerca de 4 horas antes do previsto. Eu não esperava ninguém, e meus pais ainda não tinham chegado do trabalho. Eu estava saindo do banho quando ele bateu na porta. Pensando que era minha prima, minha melhor amiga e vizinha mais próxima, não me vesti e desci apenas de toalha. Era ele, e eu estava de toalha. Disse a ele que poderia pegar algo na geladeira e usar o computador enquanto eu terminava de me arrumar. Corri para o meu quarto e tranquei a porta. Meus pais e minha prima não responderam às minhas mensagens, perguntando quando chegariam. Terminei de me arrumar e, ao sair do quarto, ele estava parado no pé da escada, apenas me encarando. Fiquei perturbada e perguntei se ele estava tendo problemas com o computador. Ele não disse nada, apenas me encarou e eventualmente voltou para o porão, onde o computador estava. Corri para o meu quarto, tranquei a porta e esperei meus pais chegarem. Ele começou a aparecer em lugares aleatórios onde eu estava.
Não consigo entender como ele sabia onde eu estaria, no shopping, no campo de futebol ou em casa, e ele simplesmente aparecia. Ele começou a ir à casa dos meus pais em dias que não havia reuniões. Por sorte, nessa época eu já tinha minha carteira de motorista e oferecia carona para todos. Assim, sempre que voltava, Ted estava lá, mas meus pais também. Meu pai começou a perceber, mesmo sem eu dizer nada. Meu pai era professor de marcenaria. Ele e minha mãe construíram nossa casa e ele tinha uma oficina de marcenaria separada. Quando Ted aparecia, meu pai o levava para a oficina e o colocava para ajudar em algum projeto, dizendo que eu não estava, até ele ir embora. Isso continuou até eu me formar, com Ted sempre aparecendo. Depois que fui para a faculdade em outro estado, Ted continuou indo à casa dos meus pais até meu pai dizer que eu não estaria mais por lá. Então, esse cara era um stalker, solitário ou socialmente inapto. Isso me dá arrepios. Estou de volta à minha cidade natal para cuidar dos meus pais. Ted, espero que não nos encontremos.